Bom, agora a gente vai falar sobre derivadas de primeira ordem. Vou adotar essa forma agora de explicar para vocês, com base nos exercícios da professora em sala. Até para eu não errar. Nesse caso, primeiro exercício, nós temos a regra do produto, que é U e aqui é V. Como que a gente resolve isso em X? Antes de mais nada, as derivadas de primeira ordem você deriva em X e deriva em Y. É diferente do convencional que você fazia a derivada direta. Tá, então vamos lá. Derivando em X, o que significa derivar em X? Significa que o Y vira uma constante. Só que se o Y está multiplicando, como nesse caso, por mais que não esteja aparecendo vezes aqui, o pontinho, o Y está multiplicando. Quando uma constante está multiplicando, se vocês lembrarem, aqui vou pôr um lembrete. Ó, lembrete. Se vocês lembrarem, quando você tem um número multiplicando uma função, uma coisa que você vai derivar. Por exemplo, você tem x à terceira, f de x igual a 4, x à terceira, mais 4. Esse 4, ele é uma constante. Quando você deriva, você anula a constante, certo? Só que esse 4 aqui também é uma constante. Se ele é uma constante, ele deveria ser anulado. Mas como ele está sendo multiplicado, diferente desse que está sendo somado, e também nos casos de subtraído, você tem que manter ele. Então o que vai acontecer? Você vai derivar o x. Como que é a derivada do x? Vou deixar o 4 aqui, mantendo ele. Qual é a derivada do x ao cubo? 3x ao quadrado. Certo? Você já pode simplificar depois. Multiplicando isso aqui, 12x ao quadrado. Certo? Vai ser essa a resposta aqui, a derivada de f de x. Então, se você for olhar aqui, o y, desculpa, em função de x, ele é uma constante que está multiplicando. Então, o que você tem que fazer? Manter. Regra do produto. U' vezes V mais U vezes V', certo? Então, vamos lá. Derivando em x, você mantém o y. Qual que é Por que mantém o y? Porque está multiplicando. Se ele estivesse somando, você poderia tirar ele daqui. Ele valeria zero. Nesse caso, como ele está multiplicando, a constante mantém. X ao cubo, a derivada de x ao cubo, porque a gente está olhando x agora, é o quê? 3x ao quadrado. Certo? Derivou o'. Vezes, copia V, copia V. Soma com U copiado, da mesma forma que está aqui, e multiplica pela derivada do V. Qual que é a derivada do V? Quanto vale x? Quando x é derivado, quanto vale x? Nesse caso aqui, 1. Então o que você tem que fazer? Esse valor aqui vai ficar 1. Y vezes 1, que é y. Quando você deriva esse tipo de função, você copia o que está aqui dentro, derivado aqui na frente, multiplicando pela derivada do seno, que no caso é cosseno, e copia isso aqui de dentro. Então como vai ser? X é 1, e 1 vezes y. Joga aqui na frente, y. Qual que é a derivada de seno? Cosseno. E copia o que está aqui dentro. Certo? Se você quisesse simplificar, esses dois y aqui, ó,
Vou até fazer em vermelho. Se você quiser simplificar aqui, ó, esses dois aqui, ó, você poderia, eles dois ficariam y ao cubo. Y ao quadrado, que seria y vezes y. Então y ao cubo. Cosseno de xy. Nessa parte aqui. Tá bom? Agora vamos derivar em y. Derivando em y. X mantém porque ele é constante dessa vez e ela está multiplicando. Então vamos copiar o x. Multiplica por derivada de y ao quadrado, 2y. Vezes o que mantém. Mais. Copia. Aqui, quando a gente estava derivando em x, o x não valia 1, porque a derivada de x não é 1, e aí ficou y, passando aqui para frente. Aqui é a mesma coisa, só que para o y. O y agora vale 1, porque a derivada de y é 1 no y. X vezes 1, x passa para frente, x cosseno de xy. Nesse caso, você também pode derivar. Simplificar, desculpa. Como você vai simplificar? Esse x aqui com esse x aqui. X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x, não é? Se você tem mais um x ainda multiplicando aqui, isso aqui vai ser igual a x à quarta. Então você poderia colocar que é x à quarta vezes y ao quadrado vezes cosseno de xy. Agora a gente tem esse exercício, que é f de xy igual a, entre parênteses, 4x mais 7y vezes ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é diferente do exercício anterior? A gente tem ln de um valor que não tinha no outro exercício, e a gente tem essa situação aqui, que é um parênteses multiplicando a função ln. O que você vai interpretar aqui? Que você tem produto, porque você tem uma multiplicação entre duas funções aqui. E o que você vai ter que fazer? Separar também isso que está entre parênteses como sendo U e ln como sendo V. O que você precisa ter de atenção aqui? Diferente do outro caso, aqui está somando, não está multiplicando nem dividindo. Então você tem uma regra comum da derivada. Vamos derivar em f de x aqui para vocês verem. A derivada de 4x mais 7y, que é o U' aqui, 4x mais 7y, é o quê? 7 vezes 0 dá 0. Porque a gente não tem um quociente multiplicando. E uma constante, desculpa, não quociente. Uma constante multiplicando. E aqui a gente tem x. Quanto vale x? 1. 4 vezes 1. Então a derivada em U' é 4. E aí você multiplica pelo que você mantém do v aqui. Certo? E soma. Copia exatamente como está aqui. Vezes, agora, a derivada de ln. A derivada de ln é o valor que está dentro, derivado, aqui em cima, sobre o valor da função mesmo, x ao quadrado mais y ao quadrado nesse caso. Então, como vai ficar? Y vale 0, porque é uma soma, não é uma constante multiplicando. É uma constante somando. Então, é 0 ao quadrado, que é 0. X ao quadrado é 2x. Embaixo vai copiar exatamente como está aqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Agora vamos fazer a de y. Mesma coisa.
x vale 0, 4 vezes 0, 0. 7y, 7 vezes 1, 7. Porque a derivada de y é 1. Vezes a mesma coisa aqui, de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais, copia o primeiro, vezes, derivada disso aqui é 2y, porque x vale 0, quando é derivada de y. Então é 2y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a resposta. Aqui a gente tem outra situação diferente, em que a gente tem uma fração. Quando a gente tem essa situação aqui, é muito simples resolver. A gente iguala, não é uma derivada, a gente iguala isso aqui ao quê? Quando você tem essa fração, você pode alocar isso para cima, elevando o expoente ao negativo. Então, você vai ter x ao quadrado mais y à terceira sobre menos 4. Sobre não, elevado a menos 4. Tá? A gente vai se basear, para resolver esse exercício, aqui. A gente poderia se basear assim? Poderia. Porém, aqui é a maneira mais fácil de fazer. F de x. A gente tem aqui que tem esse valor e tem essa regra. Essa regra, quando você tem o expoente, você tem que descer ele multiplicando, copiar o que está dentro, tirar 1 desse valor. Então, no caso, se a gente tivesse 4 positivo, ficaria 3 positivo. Mas como a gente tem um menos 4 menos 1 é menos 5. E multiplica pela derivada do que está aqui dentro, que é no x, 2x. Certo? No f de y, a gente tem a mesma coisa, a mesma situação aqui na frente. Menos 4, x ao quadrado, mais y à terceira, menos 5. Tudo igual. O que vai diferenciar é aqui, que é 3y ao quadrado a derivada. E aí a gente tem a resposta do exercício. Aqui a gente tem uma outra situação, que esse aqui é o exercício em preto. Uma função dividindo outra função. Isso significa que a gente tem uma regra do quociente para usar. E aqui é a regra do quociente. U' vezes V menos U vezes V' sobre V ao quadrado. O U é isso aqui e V é isso aqui. Então vamos resolver. F de x. U', isso. Em x, y vale 0. Então aqui é anulado. 3x ao quadrado. E agora vem vezes e xy menos, copia isso, x ao cubo mais y ao quadrado, vezes, eu coloco sempre parênteses, vezes a derivada disso. Qual que é a derivada disso aqui? A gente está derivando em x, né? X não vale 1 quando a gente está derivando em x. E a regra não é descer isso aqui na frente e copiar de novo isso, quando é i. Então, 1 vezes y vezes y, e copia isso, e x, y. Tudo isso aqui sobre e x, y ao quadrado. Existe a forma de simplificar, mas eu acho que não é necessário. Certo? Agora vamos fazer o f de y. Mesmo raciocínio, só que agora o x é 0. 2y vezes e xy menos, copia de novo, x ao cubo mais y ao quadrado vezes, agora x é a constante, y deriva, vale 1, então é x na frente, ou era o x aqui, e x e y.
sobre v ao quadrado. E xy ao quadrado. Essa é a resposta. Nessa videoaula a gente vai tratar de domínio, que é uma das matérias da primeira prova. Não sei se você que está assistindo vai fazer a prova da Unip, mas a gente tem um exercício aqui. Esse exercício, eu vou até falando ao mesmo tempo. Considere a função f de xy igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente tem que determinar f de 0 e 0 e a gente tem que determinar o esboço, e o domínio de f. Então a gente tem que determinar o df. Precisa saber essas duas coisas. Como proceder? Primeiro, para você identificar isso aqui, vou colocar até em vermelho, 0 e 0. O que significa 0 e 0 nesse caso, ou 1 e 1, dependendo do exercício? Que você tem as coordenadas x e y. Aqui. Então esse aqui é o valor x, esse aqui é o valor y. Tem funções que você consegue determinar sem fazer nenhum cálculo. Tem outras que você precisa fazer um cálculo. Nesse daqui, o cálculo é muito simples. Se você sabe que o x vale 1 e o y o x vale 0 e o y vale 0, a gente chega à conclusão que é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, 1 menos 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a quê? Se você vai anular, vai ser 1 sobre 1. 1 sobre 1 é quanto? É 1. Certo? Então a resposta aqui é 1. Agora o domínio, ele tem que ser interpretado da melhor maneira. Você tem que entender que o domínio da função, ele tem que ser colocado dessa forma. Se você tem, nesse caso, x e y, você abre a sua chave e coloca x e y. Eu estou olhando para não errar. Pertence ao conjunto de reais, só que nesse caso, como são x e y, é os reais 2. Tal que agora a gente vai escrever uma verdade. E essa verdade tem que ser uma referência a essa onde pertence o x e y. Tipo, o que não pode acontecer, o que pode acontecer aqui. Mas a gente sempre coloca o que não pode acontecer. Bom, vamos pensar. Um número pode ser dividido por qualquer outro número, certo? Só não pode ser dividido por zero. Ele pode ser dividido por número negativo, número positivo, decimais, mas não pode ser dividido por zero. Porque não existe. Então, se ele existe pertencendo aos reais, os reais do segundo conjunto, acho que é assim que se fala, você tem que colocar aqui essa função 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ela não pode ser igual a zero, então ela tem que ser diferente de zero. Certo? Agora que a gente chegou à conclusão de determinar, agora que a gente determinou esse domínio, a gente precisa esboçar ele. Para esboçar ele, a gente precisa igualar isso aqui a zero. Por quê? Porque a gente tem que determinar quais números aqui são contra a verdade que a gente expõe. Então, mais ou menos seria isso. Então, vamos lá. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser igual a zero. Se aqui tivesse um sinal de maior, um sinal de menor, maior igual, menor igual, a gente manteria sendo igual a zero. Tá. Agora a gente vai ter que resolver essa equaçãozinha. É óbvio que as incógnitas vão permanecer. 1 menos
menos x ao quadrado é igual a menos y ao quadrado. A gente escolhe uma dessas incógnitas e joga para o outro lado. Então, vamos jogar x. Menos x ao quadrado indo para o outro lado fica x ao quadrado positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 1 menos y ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Outra que você poderia ter também é a questão de jogar o 1 para o outro lado e aí você ficaria com tudo negativo. Quando está tudo negativo, você multiplica por menos 1, fica tudo positivo. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Por quê? 1 vindo para cá e não fica negativo, todos os valores ficam negativos. Se você cortar, vai ficar positivo. Tá aqui. E é uma verdade, porque olha, o y ao quadrado não está positivo, ele passando para o outro lado não fica negativo, está igual a função de cima. Molezinho. Então você escolhe uma dessas aí, ou a outra que você queira fazer. Pode até manter essa, mas é mais difícil. O que a gente consegue entender aqui, com esse esboço? Que a gente tem números quadrados e 1. Quando todos os números são quadrados, a gente sabe que é uma equação de circunferência. Eu vou passar a regrinha daqui a pouco de todas elas para você entender. X ao quadrado e y ao quadrado teria 1 ao quadrado. Eu vou apagar aqui, mas no exercício você não apaga isso, porque isso aqui é uma resposta do exercício. Como eu já sei a verdade que o raio da circunferência ele é 1, não vai estar muito bem feito isso aqui, esse desenho, mas a gente tenta. A gente sabe que o raio é 1, então 1, 1, 1, 1. A gente tem essa circunferência. Então, imaginem a circunferência aqui, tá? Vamos adotar, já para não fazer a circunferência ainda, escolher um ponto para ver se aquela verdade que a gente tinha colocado, que era, deixa eu escrever isso aqui de novo que eu não devia ter apagado, que 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser diferente de zero, tá? Vamos adotar isso. Vamos pensar. Vou pegar esse ponto aqui, no x valendo 1 e y valendo 0. 1 menos 1 é igual a 0. Menos 0 é igual a 0. É uma mentira. Então, o ponto 1 e 0, que é o que está dentro da circunferência, ele, na borda da circunferência, ele não pode ser escolhido. 0 e 0. 1 menos 0 ao quadrado. 1 menos 0 ao quadrado. 1 é diferente de 0. Então, dentro da circunferência, você pode pintar. Beleza. Agora vamos ver um ponto muito fora assim. 2 e 1. 2 e 1. X valendo 2, y valendo 1. 1 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, menos 3. Menos 1. Temos um valor diferente de 0. Então, a gente pode pintar fora da circunferência. O que significa isso? Que todos os números que estão fora da circunferência e dentro da circunferência, eles pertencem a essa verdade. E aqui dentro? E aqui na própria circunferência? Pegando o ponto 1 e 0, sendo o menos 1, né, no caso aqui. Não pus o menos, mas é menos 1. Pegar o x valendo menos 1 e o y valendo 0. 1 menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ainda dá 0, 0, 0, ainda dá 0. Então, quando você sabe que a reta, a circunferência, ou o que seja, a parábola, ela não pertencer a essa verdade, você vai pontilhar. Então, você vai fazer uma circunferência pontilhada. Agora, se você sabe que ela pertence a essa verdade aqui, aí você faz a circunferência completa. Bom, aqui estão os lembretes que eu falei para vocês.
Se a gente tiver uma situação em que a gente descobre, a gente resolve lá, esboça o nosso domínio, a gente entende ali, que nem no exercício anterior, que foi x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a gente vai buscar nesses lembretes aqui qual se encaixa. Vamos tentar ver, usando aquele exemplo, vou até colocar aqui em cima, x ao quadrado mais y ao quadrado igual, vamos colocar o lembrete aqui em cima, para a gente comparar de vez. X ao quadrado, y ao quadrado, 1. Na equação, na situação da reta, a gente não tem nenhum número ao quadrado, então pode ser descartado. Na parábola, putz, aparece esse número ao quadrado, mas espera aí, só ele ao quadrado, não são dois números como estão falando aqui. Na circunferência, a gente tem dois números ao quadrado, x e y, e a gente tem esse outro ao quadrado. Opa, a gente tem essa situação aqui. Mas ainda assim parece que esse número aqui não está ao quadrado, né? Na nossa cabeça quando a gente vai pensando ali. Tá, vamos ver as outras. O plano, nenhum número ao quadrado, descartado. E a esfera, a gente tem o x ao quadrado, o y ao quadrado, o z ao quadrado e um r ao quadrado. Porém, a gente tem duas incógnitas e o valor de y. A gente está olhando o que aqui? A gente está olhando essa função, xy, e não a função xyz, certo? Então, o que deve ser feito aqui? Não é essa, é essa aqui. Se é x e y, a gente está usando essa referência, que é a circunferência, com os pontos 0 e 0, e r, que é o raio. Esse r ao quadrado significa que é o raio ao quadrado. Então, esse valor seria ao quadrado, que a resposta é 1. E a gente vai ver aqui. Vamos por uma outra situação. Aqui estando 16. Qual é o raio? O raio não é 16 ao quadrado. O raio é o quadrado de um número que gerou 16. Que número ao quadrado gera 16? O 4. Então, o raio nessa situação aqui é 4. Certo? Vamos manter aqui. Agora eu vou pegar outro exemplo para vocês. Aleatório, tá? Eu não vou vir de nenhum exercício. Vou escrever aqui na minha cabeça. Y é igual a 2x. 2x. Que estranho, né? Não tem também essa situação aqui, dessa forma. Mas você tem a reta, que é o y com uma constante multiplicando o x. Não tem essa outra constante? Não tem. Tá apagando mais aqui. Não tem essa constante? Não tem. Mas não necessita estar aqui, porque você já tem os dois pontos. Então já tem a interpretação desses dois pontos. Então você sabe que é uma reta. Tá? Vamos ver outra situação. Vou fazendo um passo a passo. Pode ser que você ocorra de ter um número junto, mas eu estou dando exemplos mais, né, que acontecem. Y é igual a x ao quadrado menos 4. Menos 4 tá ótimo. Que situação, né? Em que lugar aparece isso aqui nessa representação? A reta não é porque não tem ao quadrado. Pô, agora na parábola tem ao quadrado, mas aqui tá parecendo que tem mais um x. De onde vem esse x, né? E as outras? Você não percebe nenhuma situação assim que chega perto da equação da parábola aqui, desse lembrete. É a parábola, entendeu? Não é necessário que tenha esse valor multiplicando um x aqui. Vão existir casos que sim, mas nesse caso específico não aconteceu. Os casos mais comuns e mais fáceis de se desenhar são esses três. Quando vai para o plano, já é uma situação mais difícil. E quando vai para a esfera, muito mais ainda. O que acontece é o seguinte: quando a gente tem um valor
duas incógnitas, no caso x e y, são essas três. Quando a gente tem o z, a gente fala em plano e em esfera. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês só um exemplo de gráfico de cada um. Aqui a gente tem as 5 situações. Aqui a reta, que ela pode ser passando dessa forma, passando no ponto zero, passando assim, não importa como. O que importa entender é que sempre vai estar, esse desenho vai estar vinculado a essa equação aqui. Nesse caso, a gente tem a parábola. Tem a parábola para cima, a parábola para baixo. Mas, o que importa, eu coloquei essa equação que é a equação base, não a equação do desenho em todas elas, para vocês entenderem que quando tiver uma equação que tem um número quadrado e outra incógnita, é relacionado à equação da parábola, e que o desenho ele vai ter que estar relacionado a uma parábola, para cima e para baixo. Aqui, circunferência. Sempre vai ser uma circunferência com base no ponto zero com relação ao raio. Então, do ponto zero você vai determinar. Quando você encontrar aquela incógnita, igual naquele exercício, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. O quadrado de 1 é 1 e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, a gente sabia que o raio era 1, a gente determinou 1 em todos os pontos, traçou a circunferência. Naquele exemplo em si, a circunferência deveria ser pontilhada, como a reta aqui pode ser pontilhada, isso aqui pode ser pontilhado, o plano pode ser pontilhado, a esfera pode ser pontilhada. Mas pode também não ser, pode ser assim. Quando acontece assim, é que todos os números presentes dentro do desenho aqui, não dentro aqui, mas sim na linha do desenho, na linha da parábola, na linha da reta, na linha do plano, na linha da esfera, eles pertencem àquele seu domínio. Se você for pontilhar, eles não pertencem. E sempre no desenho você tem que marcar um ponto aleatório fora da reta, embaixo e em cima. E aí, caso esse aqui pertença, ele seja real, pinta. Se esse aqui não for real, ou for real, se for real, pinta. Se não for real, não pinta. Que é a mesma coisa, tudo que está embaixo, tudo que está em cima e a reta. Aqui é tudo que está dentro, tudo que está na linha, tudo que está fora. Tudo que está fora e blá blá. Sempre a mesma ideia. Aqui é da circunferência, aqui é do plano e aqui é da esfera.